Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão conectados conosco para esse tempo especial na presença do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus bem conhecida, que é o Salmo 1, onde diz no versículo 3, na última parte, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Hoje nós vemos pessoas correndo atrás do segredo para o sucesso. As pessoas cada vez mais tentam de uma forma ou de outra entender o que realmente é importante, como que essas pessoas precisam se mover, o que fazer, o que não fazer, a quem recorrer, para que possam ser bem-sucedidos. Por isso, muitos procuram cursos, outros procuram coaches, outros procuram preletores especializados, enfim, pessoas que eventualmente possam ajudá-los a encontrar o caminho do sucesso. O nosso texto, o salmista, ele de fato diz, e vocês ouviram na leitura, e tudo que ele faz será bem sucedido. Deus tem com certeza o caminho do sucesso para os homens. E eu queria rapidamente olhar algumas coisas que Davi coloca aqui e que são chaves para nos levar a uma vida verdadeiramente bem-sucedida. A primeira coisa está no versículo 1 desse salmo, que diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro conselho de Davi, para que alguém possa chegar a uma vida bem-sucedida, é fazer as escolhas certas na sua vida. Aqui ele coloca 3 coisas, diz: não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas que nos influenciam de uma forma negativa. Então nós precisamos necessariamente ter um cuidado muito grande a respeito de quais as pessoas que têm influência sobre nós, a quem nós ouvimos. Porque se nós estivermos conectados com pessoas que não têm temor de Deus, que não têm nenhum escrúpulo quanto a princípios que são considerados importantes aos olhos do Senhor, certamente os seus conselhos não vão gerar na nossa vida coisas boas e nem tampouco vão nos conduzir, às vezes, aquele anseio que nós temos de sermos pessoas bem-sucedidas. No Salmo 26, também o próprio Davi, ele fala a respeito disso. Ele diz no versículos 4 e 5, não me tenho assentado com gente falsa, com os hipócritas não me associo, detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios eu não me assento. Veja, Davi era muito claro quanto aquilo que era importante, que era bom para a sua vida. Todos nós precisamos ter clareza com respeito àquilo que é bom e aquilo que não é. Por isso, repito, temos que aprender a fazer as escolhas certas e também nos relacionar com pessoas que venham necessariamente nos ajudar e não nos atrapalhar nos nossos propósitos e na nossa caminhada. Veja que o versículo 1, ele começa assim: bem-aventurado é aquele. Em outras palavras, feliz é aquele. Então Davi já começa falando do segredo da felicidade. Ser bem-sucedido é ser feliz, é ser bem-aventurado. Então ele coloca com muita clareza, para ser feliz, para ser uma pessoa bem-aventurada, nós
temos que ter cuidado com quem nós andamos. Diz assim, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu gostaria que você avaliasse realmente os seus relacionamentos, quais as pessoas que influenciam você, porque isso é determinante dentro desse propósito de alcançar uma vida bem-sucedida, de ser uma pessoa bem-aventurada, ser uma pessoa que desfrute das coisas boas que Deus tem para os seus filhos. Então essa é a primeira colocação que nós encontramos aqui no nosso texto. Nós precisamos cuidar muito da nossa vida, dos nossos relacionamentos e das práticas que nós desenvolvemos a partir desses relacionamentos. Precisamos cada vez mais nos afastar do pecado, cada vez mais nos afastar daquilo que é errado, cada vez mais nos afastar daquilo que é considerado mal aos olhos do Senhor, porque isso não vai agregar absolutamente nada, pelo contrário, vai ser uma trava na nossa vida, vai ser um empecilho na nossa vida para nós podermos caminhar na direção de uma vida cada vez mais feliz, abençoada e bem-sucedida. Então esse é o primeiro conselho que Davi dá para aqueles que querem uma vida bem-sucedida. Segundo conselho que Davi apresenta aqui é, versículo 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. É um contraste, é o contrário, com certeza, do versículo 1, onde ele nos aconselha a nós evitarmos certos relacionamentos e certas práticas. Aqui é o lado positivo, o que nós necessariamente temos que fazer para que nós possamos alcançar uma vida abençoada e bem-sucedida. Diz, o seu prazer está na lei do Senhor. Deus, ele tem deixado a sua palavra. No Salmo 119, versículo 105, é um texto muito conhecido. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós quisermos caminhar na direção de uma vida bem-sucedida, nós temos que andar na luz, e a luz é a palavra de Deus. Se nós colocarmos os nossos pés ali onde o Senhor nos orienta a colocá-los, com certeza nós vamos avançar cada vez mais na direção daquilo que nós almejamos. Nossa vida, ela vai ser cada vez mais transformada, nossos caminhos serão cada vez melhor direcionados por Deus, e nós vamos crescer nessa relação e vamos experimentar com certeza aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, quando Tiago fala da importância de nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, ele apresenta a palavra de Deus como a lei perfeita. Então, é a lei, a palavra de Deus, que é a perfeição de Deus. Ele apresenta a palavra como a lei da liberdade. Quando a gente medita e avalia essas colocações do apóstolo, nós percebemos o quanto nós precisamos ser sensíveis à palavra de Deus, quanto nós precisamos nos relacionar com esta palavra, quanto nós precisamos conhecê-la, porque ela é a lei perfeita, é a perfeição liberada por Deus na nossa direção e, consequentemente, ela é a lei da liberdade, porque ela vai romper tudo aquilo que prende, tudo aquilo que nos afasta dos planos e propósitos de Deus, porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para todas as pessoas que vêm a Ele, mas para isso nós temos que realmente entender o valor da palavra, buscar esta palavra, meditar nela, para que Deus fale conosco. Por isso, uma terceira coisa que diz aqui no texto é que nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então, o salmista não apenas
nos fala que temos que ter prazer na palavra, achar ela interessante, legal, como de Deus, mas precisamos ir mais fundo, nós temos que meditar nesta palavra, porque então nós vamos, de fato, conhecer. Eu coloquei aqui 3 coisas importantes com respeito à palavra. Nós temos que amar a palavra, nós temos que conhecer a palavra e nós temos que praticar a palavra de Deus. São 3 aspectos essenciais no nosso relacionamento com a palavra, se nós quisermos ser transformados por ela e ser conduzidos por Deus a esta vida bem-sucedida que o Senhor diz que Ele tem preparado para os seus. Então é tão importante que nós meditemos, conheçamos esta palavra, que cada vez mais Deus possa ministrar nossas vidas através da palavra. Que nós cada vez mais possamos ter a nossa mente aberta, o nosso entendimento clareado pelo Senhor, iluminado pelo Espírito através da palavra, para que nós conheçamos os caminhos do Senhor e de fato os apliquemos na nossa vida. E eu digo a você que me ouve, não é fácil não, porque nós temos tantas coisas ao nosso redor, tentando roubar esta comunhão, tentando de uma forma ou de outra denegrir o valor da palavra de Deus. Temos tantas vozes ao nosso redor, tentando nos impedir de nós crermos na palavra e de nos relacionarmos com ela com seriedade e com profundidade. Por favor, ouça o conselho de Deus. Este é o que funciona. Há muitas pessoas dizendo coisas. Não atente para o que essas pessoas estão falando. Ouça a palavra de Deus. Aprofunde-se nela. Aplique-a no seu coração e desfrute das mudanças e das transformações que esta palavra poderosa pode, quer e vai processar na sua vida. Por isso, um outro ensinamento, o 4º ensinamento que está aqui nesse texto, é o resultado, o produto de uma vida firmada e orientada na palavra de Deus. Diz aqui, lindo demais, essa pessoa que tem prazer na palavra e medita nela, é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Então, nós sabemos que uma árvore plantada perto de uma corrente de águas é uma árvore normalmente sadia, uma árvore que tem todas as condições, tem todos os recursos para que ela desempenhe o seu propósito. Então, se é uma árvore frutífera, ela vai produzir frutos. E é exatamente isso que o salmista diz, que a pessoa que se relaciona com Deus e com a palavra, da forma como o Senhor aconselha, pode ser comparada a uma pessoa, como uma árvore que está plantado na beira de um riacho. E ali ela vai ter toda a seiva, vai ter toda a umidade necessária para que ela cresça e ela possa gerar os frutos que ela tem para gerar segundo a sua espécie. Por isso, ele diz aqui que no tempo devido, essa pessoa vai dar o fruto. Claro, nós precisamos aplicar isso aqui na área espiritual. E qual é o fruto que Deus espera dos seus filhos? A Bíblia fala em Gálatas 5, versículos 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Quando nós amamos a palavra, quando nós mergulhamos na palavra, quando nós praticamos a palavra, nós vamos produzir frutos. Frutos que alegram o coração de Deus e frutos que vão tornar a nossa vida, de fato, uma vida com propósito, uma vida que vai
fazer diferença, uma vida que vai ser uma bênção para as pessoas ao nosso redor, porque nós vamos estar refletindo os aspectos do caráter do nosso Deus. E isso é lindo, isso é maravilhoso, é tremendo. Diz aqui que as folhas dessa árvore não murcham. Então, se nós estivermos conectados com a fonte, a palavra de Deus, nós não vamos murchar, vou usar essa palavra, nós não vamos ser pessoas tristes, não vamos ser pessoas desanimadas, não vamos ser pessoas com depressão, não vamos ser pessoas ansiosas, amarguradas. Por quê? Porque a vida de Deus, a presença de Deus, o Senhor, através da palavra, Ele vai exatamente nos transformar, vai manter a nossa vida saudável, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual saudável. E nós vamos ter uma vida que a Bíblia chama, Jesus chama em João 10,10, uma vida abundante. Porque nós estamos falando aqui qual é o caminho do sucesso. Porque Davi, ele termina exatamente esse texto dizendo: de tudo o que essa pessoa faz será bem sucedido. Esse é o segredo do sucesso. Muitas vezes as pessoas tentam trazer fórmulas complexas, coisas criadas na razão do homem, que aparentemente podem até dar a impressão que vai resolver problemas, que vai levar a pessoa a ser bem-sucedida, mas na caminhada as pessoas percebem que é pura ilusão, acabam frustradas, porque não é o caminho estabelecido por Deus. Deus quer com certeza que você e eu sejamos pessoas bem-sucedidas, mas nós precisamos nos voltar exatamente ao caminho que Ele estabelece e não que o mundo estabelece. E quando nós nos voltamos ao caminho que Deus estabelece, podemos ter convicção, estaremos colocando os pés numa terra firme, num caminho sólido, que vai com certeza se sustentar e que vai nos levar aonde nós almejamos, porque Deus é fiel em honrar e cumprir as promessas que Ele tem liberado. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer que as coisas funcionem na sua vida? Então, cumpra, viva esta palavra, pratique esta palavra. Não ande no conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tenha prazer na lei de Deus. Medite nesta palavra de dia e de noite, porque então você produzirá frutos. A sua vida será uma vida em que você terá folhas lindas, verdes. Significa você não será tomado por depressão, por angústia, por tristeza, por vida de derrota. Por quê? Porque a promessa é: tudo que você fizer será bem sucedido, porque é Deus agindo, honrando promessas e caminhos que Ele estabelece na sua palavra. Viva isso e seja bem sucedido em nome de Jesus. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque nós temos palavras tão lindas nas Escrituras, fórmulas que o Senhor nos apresenta que verdadeiramente funcionam. Senhor, aqui nós temos essa fórmula, Pai, de sermos bem-sucedidos. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco. Pai, que a Tua bênção alcance essa pessoa. Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ajude essa pessoa, Deus, a crer, a entender a Tua palavra, a realmente buscar a Tua palavra e vivê-la no seu dia a dia, porque eu tenho certeza, as promessas se cumprirão, essas pessoas serão felizes e serão bem-sucedidas em tudo aquilo que fizerem. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor pelo Espírito leve os Teus filhos e filhas cada vez mais para dentro da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito cada vez mais convença as pessoas do valor e da importância desta palavra, e que o Teu Espírito ajude as pessoas a reorganizarem as suas próprias vidas para poderem ter tempo para esta palavra, porque então colherão o fruto e se alegrarão na bondade
e na fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando o nosso final de semana, convidamos a vocês para nossas atividades, a junção Livres dos Jovens, no sábado, às 20 horas, venha. Estamos vivendo um tempo novo, saímos do City Quake, que foi um seminário tremendo que aconteceu, fomos ativados na nossa fé, na nossa busca do Senhor, fomos despertados para uma vida muito mais profunda. Com certeza as reuniões daqui para frente serão muito mais poderosas, muito mais alegres, com uma manifestação muito maior do Senhor. Venha, sábado às 20 horas, domingo, 2 reuniões, às 9 da manhã, 19 horas. Tenho certeza, Deus se manifestará e abençoará a vida de cada um que estiver conosco. Obrigado por você ter estado conosco nesse tempo. Que o Senhor abençoe a tua vida e a tua família.